Muito da história da ditadura, Júlia, ela se dá, ela persiste, ela resiste pela história oral. A gente não tem documentos de tudo. Muitos documentos foram omitidos, foram queimados, foram sumidos, né? Sumiram com essas coisas. Então a gente depende muito do que podem contar. Eu vi sua coluna falando sobre o seu primo, o Alexandre Vanucci. Inclusive, eu queria desejar os meus pêsames, né, pela sua perda. E eu queria saber se, de repente, você ter tido essa perda na sua família foi uma coisa que te motivou a escrever esse livro. Olha, eu diria que à primeira vista, sim, não. Mas motivou no sentido de que eu venho de uma família de militantes, pela, pela democratização. Isso faz parte da história dessa família, né? Mas 2 anos antes do Alexandre ser morto, meu pai tinha sido preso. Ele ficou 5 anos preso político. Então, já tinha ali uma militância em organização contra a ditadura, que não é uma coisa necessariamente desse meu primo. Né? Então, é um pouco além disso, uma coisa de família, é mais, né, de meu pai ter sido militante, ter ficado 5 anos preso, o meu tio, outro tio, 2 tios também ficaram, 2 anos, 6 anos, e meu pai 5 anos. O Alexandre foi uma coisa que para mim sempre foi muito distante, porque eu nasci depois que ele tinha morrido, ele era primo do meu pai, também não era da mesma cidade que meu pai era. Então, as famílias são do interior de São Paulo, né? O Alexandre ele era de Sorocaba, e meu pai era de São Joaquim da Barra, que é outra região, outra cidade. Eu também cresci sem visitar Sorocaba, eu não conhecia as irmãs do Alexandre, os pais do Alexandre, tinha visto uma vez, 2 vezes, então essa relação direta não tem. Mas tem sim o fato de, né, ter crescido num ambiente em que a violência de Estado, em que o repúdio às formas autocráticas de poder, às ditaduras, foi muito presente. Eu acho que no caso da Vala de Perus, acho que a motivação mais firme, mais próxima, foi o fato de eu ter sido membro da Comissão da Verdade da Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo criou uma Comissão da Verdade, como muitas comissões da verdade que foram criadas naquele período nas diferentes esferas, em diferentes estados, no município também. E a Prefeitura criou em 2014 a sua, e em 2016, no segundo e último ano dela, eu fui membro e eu escrevi o relatório final dessa comissão. E ali sim a existência da Vala de Perus, que eu já conhecia, já tinha ouvido falar, mas não sabia detalhes, eu fui aprender detalhes enquanto eu estava ali fazendo esse relatório e essa pesquisa para a Comissão da Verdade. E aí ele entrou com muita força, o cemitério Dom Bosco, a história da vala, que era uma violação muito grave, cometida pela Prefeitura de São Paulo também, né? Porque o cemitério é um cemitério municipal. E aí isso fez com que a gente escrevesse ali, incluísse algumas páginas no relatório sobre esse episódio. Pouco tempo depois, quando começou a se aproximar os 30 anos da abertura da vala, eu resolvi escrever, transformar aquilo que era um capítulo, um pedacinho do relatório da comissão num livro grande, mais aprofundado, e também que fosse para o público não afeito a relatórios de comissão, digamos que atingir pessoas que jamais leriam aquilo se aquilo ficasse restrito a um relatório de comissão da verdade. É mais ou menos essa ideia. Eu vi que o seu livro ele tá disponível no site Memórias da Ditadura, inclusive foi por lá que eu li. Por que dessa escolha de deixar ele a público desse jeito? Que as pessoas tenham fácil acesso sem ter que comprar o livro fisicamente. O que eu acho é assim, né? Eu sempre falei assim, a gente precisa contar a história da Vala de Perus, porque as pessoas devem saber, conhecer essa história, porque tem muito a ver com a atualidade, inclusive, a gente tem desaparecimentos hoje, a gente tem. Sim, inclusive você cita no seu último capítulo sobre a violência, né? É, Uhum. tem pessoas sendo mortas
pelo Estado policial, enfim. E aí eu tava com e aí sempre tinha uma coisa, mas a história de Peru já foi contada, todo mundo já sabe. Eu falei, não, ela ter sido contada não significa que todo mundo já sabe. Cada vez menos pessoas sabem. Quem não viveu em 1990, que participou dessa, viu no jornal, viu na Globo a descoberta da vala e a tirada das ossadas, não guardou mais essa memória. Ou se não tiver nenhuma ligação familiar, de uma militância específica sobre memória e verdade, sobre ditadura. E aí eu falava, bom, mas tem, já está escrito, está nos relatórios da Comissão Nacional da Verdade, acabou de ser publicado. E a minha reação era essa, mas quem lê relatório de Comissão da Verdade vai ter que procurar um link que você vai ter dificuldade de achar, você fazer um download de um PDF chato pra caramba. Então, eu quis tentar, quando eu estava escrevendo, pensar em maneiras que isso não ficasse fechado, que ficasse mais disponível possível. E uma das minhas questões era assim, eu queria que quem colocasse vala de Perus num mecanismo de busca encontrasse e pudesse ler. E daí poderia acontecer da pessoa, né, encontrar que existe um livro. Mas, de novo, mas ainda tem estoque, tá esgotado, qual que é a editora, quanto custa, né? Todo esse processo de a pessoa chegou até ali, viu que existe um livro, mas daí não vai ler, porque todo outro processo também, inclusive econômico, né, que precisa para a pessoa poder comprar o livro. E como eu estava fazendo, eu fiz uma parceria com o Instituto Vladimir Herzog, que é um dos coautores do livro ali, foi uma ideia militante mesmo, assim, de tornar disponível e que a pessoa buscasse no Google, encontrasse, já começasse a ler, se tiver interesse, continuar, se não ler aquele pedaço e para, mas sabe que aquilo está ali. Qualquer pesquisador, para TCC, para mestrado, para doutorado, para relatório, que a pessoa quiser acessar a história da vala, vai conseguir acessar. E foi um pouco da ideia também do podcast, né? Que daí já é outra história, mas a ideia de você também chegar a acessar pessoas que nem buscar no Google aquilo vão buscar, mas porque não conhecem, mas porque ouvem podcasts, o Spotify recomendou, porque parece outras coisas que você já ouviu, sabe essas coisas? Daí você vai lá e começa a ouvir, pode ter contato pela primeira vez com uma história que não era conhecida. Entendi. Você acha que de repente ter tido toda essa divulgação do livro, do podcast, pode de repente acessar pessoas que são mais jovens, pessoas que nasceram depois dos anos 90, como você citou, que geralmente não conhecem essa história? Você acha que esse processo todo de estar disponível na internet facilita? Sim, acho que sim, acho que foi esse o objetivo de verdade, assim. Eu escrevi pensando em pessoas como você, Júlia, era essa a ideia. Como é que eu vou abrir o livro? Como é que eu coloco um jornalista conhecido até hoje, que ainda está no ar, que está com o Barcelos? Por que eu resolvi isso? Começar com ele, não começar com um familiar de desaparecidos políticos, ou qualquer que as pessoas já não conhecem, nunca ouviram falar naquele nome. Então, ao longo do processo, foi essa a ideia, de a gente conseguir chegar em pessoas que têm 20 anos de idade que nunca ouviram falar. Né? O tom do livro, eu tentei fazer isso. Às vezes parece um policial, um livro que você quer saber, mas que absurdo, como é que aconteceu, o que ele vai dizer, ter diálogos, né? Construir episódios, construir cenas, é toda uma ideia de que é muito diferente do que a gente está habituado em relatórios de Comissão da Verdade e em livros de história que falam sobre isso. E o podcast foi exatamente essa ideia. Eu falei, cara, vai ter gente que nem lê mais, sabe? Que a pessoa lê 2 páginas e já fala, puta, já li para a semana inteira, não tem hábito de leitura, mas as pessoas ouvem podcast, elas vão correr, elas cozinham, elas lavam louça com podcast, elas ficam no trânsito. De repente, achei que era mais uma possibilidade de entrada, né? Mais uma porta assim, que eu poderia acessar, porque era isso. Assim, também, né, a gente estava vivendo, eu escrevi em 2020, publiquei e fiz o podcast em 2020, e eu estava preocupado, sabe? Eu estava achando que a gente estava vivendo uma fase de que tinha torturador sendo elogiado na televisão, por presidente da República, que estava recebendo
torturadores no Palácio. O Bolsonaro recebeu no Palácio o Major Curió, que foi o responsável pela repressão no Araguaia, que matou todos os militantes que estavam ali em 73 também. E daí eu falava, acho que a gente precisa começar a acessar mais pessoas que estão com opinião sendo formada, que ainda, né, que não viveram a ditadura, que sabe, que não ouvem, absorvem como uma esponja diferentes versões da história. Então, tudo isso contou pontos para essa escolha de fazer um projeto que é um livro, reportagem, mas que ele é multiplataforma, digamos assim. Entendi. Você cita em um certo momento do seu livro a respeito de você ter contatado esses familiares, entrevistado essas pessoas. Como foi para você, como jornalista, ter tido essas entrevistas? A opção de não ter essas entrevistas, por exemplo, tornariam o texto, primeiro, muito mais protocolar, burocrático. Essa visão pessoal, íntima, familiar, ela não está nos relatórios, são coisas que geralmente os relatórios contam factuais das coisas, ou a CPI, né, como é que foram as audiências públicas, o que eles alegaram, esse tipo de coisa. E faltava esse lado humano da coisa, da perda, né? Que a gente está falando de desaparecimento. Quem morre, eu não sei dizer o que vai acontecer com ela, ainda não tem esse poder, esse dom. Mas a pessoa que fica, a gente acompanha, a gente sabe, e são as vítimas também. As vítimas são também vítimas desse autoritarismo. E para mim era muito interessante ver como é que isso atravessou essas pessoas, essa ausência, essa morte. A gente está falando de pessoas que foram mortas há mais de 50 anos. Elas morreram em 71, 72, 73. Então a gente está falando de pessoas que, se elas tinham 20 anos, elas teriam 70 agora. Isso significa que os pais já não estão aqui. Os pais deles teriam 90 anos de idade, 95, eles já morreram. Mas a gente tem irmãos, irmãs, a gente tem viúvas, e a gente tem os filhos. A gente tem os filhos que estavam vivos, filhos que não que só nasceram depois. Por exemplo, tem desaparecido que a mulher estava grávida quando o marido foi morto, por exemplo. Essas pessoas estão desde os anos 70 procurando resposta, procurando, inclusive, é, literalmente procurando o pai, a mãe, né? A pessoa, os restos mortais, né? O que aconteceu materialmente com eles. Então, acho que era um pouco por aí, assim, de ter que ouvir para poder compor esse lado humano e saber episódios que eu não vou saber de outro jeito. Muito da história da ditadura, Júlia, ela se dá, ela persiste, ela resiste pela história oral. A gente não tem documentos de tudo. Muitos documentos foram omitidos, foram queimados, foram sumidos, né? Sumiram com essas coisas. Então a gente precisa, a gente depende muito do que podem contar. Então, o tempo todo nesse livro, eu tive essa coisa de ouvir. Primeiro, ouvir companheiros de militância que podiam contar do desaparecimento, da prisão. A última vez que o cara apareceu, ele foi visto dentro da prisão, então como é que ele some? Certamente ele foi morto ali na prisão e fizeram ele sumir, desapareceram com ele. E os relatos de familiares, de pessoas que participaram desse processo. Eu fiquei muito emocionado com um depoimento. Chama Gilberto Molina, ele é irmão do Flávio Molina, e ele eu fiquei muito emocionado porque ele chegou aí no cemitério nos anos 80 ainda, e, e o Toninho, que era o superintendente do cemitério, diretor do cemitério, ele chegou a mostrar para o Gilberto a vala. Ele já tinha descoberto a vala. Isso foi em 81, 82. Quando eu fiquei ouvindo a história dele, fiquei muito emocionado, porque era uma combinação de sentimentos. Ele foi lá porque tinha ficado sabendo que o irmão tinha sido enterrado lá.
Ele chega lá e ouve assim, não, o seu irmão foi enterrado aqui, mas você não vai poder levar o corpo dele embora. Como assim? Porque a gente não vai conseguir saber onde que ele está. Vem cá. Daí ele mostrou, abriu um pouquinho, um pedacinho com a enxada. Ele viu esse abuso do poder total, assim, como é que tem uma vala num gramado, sem nenhuma identificação, o diretor do cemitério tira um saco com ossos para fora, o saco se rasga, cai um pedaço de osso no chão, e o superintendente do cemitério, ele pega um pedaço, um fêmur, um osso, e fala assim, ó, por exemplo, teu irmão era grande, esse aqui é o osso de um cara grande. Eu fiquei imaginando primeiro, né, a empatia de estar naquela situação. Eu indo procurar os restos mortais de um irmão meu que desapareceu. Aí eu vejo que ele pode estar tratado como lixo, numa uma vala sem identificação de ninguém, com centenas de ossos juntos e em sacos plásticos sem identificação. Ele falou assim, não tem nenhuma identificação no saco. Então, esse aqui pode ser o seu irmão, pode ser qualquer outra pessoa, e tem mais um monte desses sacos aqui. E depois, junto com isso, a emoção de sentir que fala, cara, é um abuso de autoridade, um crime, uma violação, que em 80 já sabia, e eles não fizeram, não conseguiram fazer nada, ou era ditadura ainda, né? Então, o irmão que volta para o Rio de Janeiro, né, ele morava no Rio de Janeiro, teve que dizer para o pai e para a mãe, falar assim, olha, não consegui, a gente não vai conseguir enterrar o seu filho, mas eu descobri que ele está lá, sim. Junto com essa sensação de impunidade absurda, que eu falo, mas como assim? Daí, eles esperaram mais 10 anos, até 1990, para conseguir ter a deflagração da vala, a abertura da vala, a retirada das ossadas. É muito uma decepção, sabe? Com o país, com o ser humano, com tudo isso. Então eu fiquei. Mas, você falou da minha experiência, né? Eu fiquei emocionado nessa entrevista, acho que foi a única que eu fiquei emocionado, porque eu estou muito tarimbado. Eu leio e escrevo sobre ditadura há muito tempo, né? Eu li O Brasil Nunca Mais, que é um livro importante, de 85, que descreve as torturas, como é que eram as torturas, todas as formas de tortura que eram usadas. Com 15 anos de idade, 14 anos de idade, eu li esse livro. Então, eu tenho uma coisa de estudar a ditadura desde moleque, desde adolescente. Então, eu acho que, assim, eu diria que a maioria dos outros jornalistas teriam muitas questões, assim, enquanto fizessem esse livro. Eu já cheguei nesse livro experiente no tema, né? Comissão da Verdade, eu fiquei, né, fiz o relatório final, 400 páginas, descrevi várias violações, várias mortes, vários assassinatos. Então, uma das partes chatas da nossa profissão é a gente criar umas castas que ela vai tornando algumas coisas mais fáceis da gente administrar, mais ou menos por aí. Mas sempre com uma indignação, não muda. A minha indignação, pelo menos, continua igual, mas já está habituado a ouvir esses relatos de perdas, né? Recentemente, eu vi você falando sobre um livro novo que é o Eu Só Disse o Meu Nome, que é sobre o seu primo. Como foi para você escrever esse novo livro? Como que tá sendo a experiência de você divulgar esse livro, de você contar a história de uma pessoa que, apesar de você ter dito que não era próxima, ainda é do seu sangue, ainda é da sua família. Como que é tudo isso para você? Então, eu estou descobrindo ainda. O livro está em pré-venda, ele não saiu ainda, que eu estou escrevendo ele nesses dias, nesse momento. Vou escrever ele até junho, provavelmente. Ainda falta um bocado. Mas ele foi morto em 17 de março de 73. Então fez 50 anos agora. E quando começou a chegar nos 50 anos, que eu, de novo, meio parecido com a história de Perus. Eu falei, cara, eu acho que eu preciso escrever sobre o Alexandre. Eu já tenho 20 livros publicados, então escrever para mim é uma coisa, é o meu trabalho cotidiano, e alguns sobre ditadura, 3, 4 livros sobre ditadura. E era um caso da família que não está sendo contado como deveria. Tem um livro bom de 20 anos atrás, que saiu sobre ele, mas é uma coisa, de novo, a mesma coisa.
Eu não sei se você sabe, mas o Alexandre dá nome ao DCE da USP, o Diretório Central dos Estudantes da USP. As pessoas chegam lá com 18 anos, 19 anos, entram na universidade, né? Fazem FUVEST, entram na universidade, não sabem quem foi Alexandre. Então, de novo, eu querendo recuperar essa pessoa, porque ele foi uma vítima da ditadura que ficou muito famosa, depois de morrer. Não porque ele fez em vida, mas depois que ele morreu, em 73, teve muita matéria sobre, foi muito lembrado durante algum tempo. Depois o esquecimento foi implacável, né? Mas o fato de que ele era um estudante da USP de 22 anos, que não era clandestino, que continuava indo à aula, que tinha toda a vida normal, não usava, né, não tinha, não tinha pegado em armas, não tinha ido para a clandestinidade. Ele era um cara e era um cara que todo mundo convivia na USP. E o fato de terem matado esse cara repercutiu com muita dificuldade, porque era um morto que até os torturadores, o aparato repressivo, os militares, sacaram que eles fizeram besteira, eles não podiam ter deixado ele morrer, porque ele não era um bandido, ele não tinha feito nenhuma ação terrorista, como dizem, né? Mas nenhuma ação de guerrilha urbana, nada com arma. Então, isso foi uma coisa importante para desmoralizar a repressão, porque eles calcavam nessa ideia de que não, a repressão só age contra quem está colocando a população em risco. E o Alexandre não fazia isso. Tanto que eles, depois da morte do Alexandre, eles prendem e torturam mais de 20 alunos da USP, esperando que algum deles fale que o Alexandre era muito perigoso, que ele para justificar o que eles fizeram. E nenhum fala, ninguém passa assim. Mesmo sabendo que era mentira, eles podiam falar mentindo que estão sendo torturados. Mas ninguém registra que o Alexandre tinha feito qualquer atitude perigosa, alguma coisa assim. E foi a primeira missa que teve na Catedral da Sé, mais de 3.000 pessoas presentes, e o Dom Paulo Evaristo Arnes, que era o cardeal na época, dizendo que a versão da polícia era falsa, que ele tinha sido morto. Aquilo repercutiu de um jeito com muito impacto, né? Então, uma ideia, uma sensação minha de contar, e também, daí eu vou dar spoiler, mas porque é o primeiro livro que eu estou fazendo e que eu estou no livro. Então, também um pouco de como é que né, eu cresci com essa coisa do Alexandre ser parente, eu fiz USP, então tinha o DCE com o nome dele, me perguntavam o que eu era dele, essa coisa toda de você ter uma família de pessoas que foram barbaramente torturadas e depois seguiram, né, numa trajetória de defesa dos direitos humanos. Então é um pouco disso, assim, uma ideia de falar dele, de falar desse legado também. Acho que eu era muito distante, não ter conhecido e não ser parente próximo dele, a ponto de reivindicar para mim essa figura do familiar, do desaparecido. Né? Se eu fosse irmão, ou filho, ou sobrinho mesmo, mas mais próximo do nicho familiar, mais restrito ali, sim. Mas mesmo assim eu me solidarizo desse jeito. Assim, é um familiar que vai falar um pouquinho também de como é que a tortura, a ditadura impacta nas gerações que vieram depois. Você fala muito a respeito de toda essa questão da militância e etc, etc, de você ter vindo de uma família de militantes. Você acredita que de repente esses livros também sejam uma militância para você? Que você coloca um pouquinho disso nos livros e que você consegue fazer sua parte contra a ditadura e a favor da democracia? Olha, é, escrever livro já é uma espécie de militância. A gente pode ser qualquer assunto, pode ser literatura de ficção. A gente está, de alguma maneira, também insistindo num formato para que as pessoas, acreditando que as pessoas
continuarão lendo, incentivando o hábito de leitura, essa coisa toda. E a formação do ser humano, ela depende da educação básica ali na escola, educação estrito sensu, né, digamos, de ter aulas, ter professores, mas também os livros formam seres humanos, formam pessoas. Mas eu respondendo de um jeito mais lógico a sua pergunta, sim, é uma militância que eu estou fazendo por memória e verdade. A origem, a raiz desse livro da Vala foi muito o fato de a gente, na minha opinião, ter um cara que era fã da ditadura na presidência da República e o que ele falava está sendo não, sustentado e aplaudido por muita gente. Né? Quase foi eleito de novo. Então, é uma naturalização de uma violência de Estado e de uma postura que eu já imaginava ter sido superado na história do Brasil e que daí eu me deparei com um negócio que não, peraí, não foi superada coisa nenhuma. Então, eu acho que é importante falar sobre isso. E falar sobre isso é falar sobre isso em livros, filmes, peças de teatro. A cultura ela tem se debruçado sobre a época da ditadura com frequência e eu acho importante que isso aconteça. Eu acho valioso, porque a gente não superou, a gente não superou direito. A história recente do Brasil mostra que a gente não superou da maneira que precisava superar. A gente não aprendeu com a história, a gente está insistindo em alguns crimes e alguns erros que a gente precisa superar. E daí as pessoas falam, mas por que você vai mexer com isso? É revanchismo. Já passou 50 anos atrás. Né? A fila anda, muda, vira o disco, como falavam antigamente, na época que se virava o disco, que era disco de vinil. A gente, para virar a página, precisa ler a página, precisa aprender com o que está escrito na página. As pessoas querem que a gente vire a página passando por cima da página, sem ler o que está escrito na página. E o meu trabalho é um pouco desse, inclusive em algumas das minhas colunas do UOL, que você mencionou, é a ideia de que, olha, a gente tem que aprender com o que a história ensina para a gente.